You
que pega o meu ser e a vergonha me distrai. Tua presença, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem nunca me encher.
Obrigado, queridos. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus que trouxe você aqui nessa noite. Louvado seja Deus que nos permitiu já estar na primeira parte desse culto, onde a graça dele já se manifesta através desse louvor maravilhoso que nós acabamos de ouvir. A graça de Deus. Interpretamos que a graça é o favor imerecido. Favor imerecido porque nós não merecíamos, porque somos falsos e pecadores. E o Senhor Jesus, Ele na cruz leva sobre si as nossas transgressões. O Senhor Jesus na cruz, Ele leva as nossas dores. O Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele traz uma nova aliança para nós. Porque a aliança que havia sido quebrada no princípio com Adão e Eva, ela é refeita através de Cristo Jesus. E nós entendemos que se nós crermos, nós veremos a potente mão de Deus sobre tudo aquilo que empreendermos, se estivermos de acordo com os ensinamentos dele. Os ensinamentos de Deus é como um manual prático de qualquer coisa que você faz. Eu estou ilustrando, é uma metáfora. Evidente que não dá para comparar coisas naturais com coisas sobrenaturais. Mas tudo que você adquire, ele tem um manual de como ele deve ser usado. Você também é uma construção. Você também é algo, se entendeu? Que no caso foi construído. Ainda que muito amor, ainda que muito precioso, ainda que muito valioso. O seu manual, para que no caso você vá bem, para que tudo lhe vá bem, é a Bíblia. Nelas nós encontramos histórias maravilhosas, nelas nós encontramos romance, nela nós encontramos ficção, nela nós encontramos, se entender o caso, guerra, nela nós encontramos tudo.
é um livro completo. É uma biblioteca com 66 livros para poder mudar a sua vida. Nós precisamos compreender que essa mudança ela se faz através da interpretação. E Hebreus capítulo 4, não precisa abrir. Capítulo de número 12. Eu quero atestar para Satanás que a palavra, ela diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, palavra, quando se fala medula, se fala assim, no caso, no centro da vida praticamente. Então a palavra, quando você traz ela para o centro, as coisas mudam. Quando você traz ela para o âmago do centro, as coisas mudam. E infelizmente nós temos uma tendência tão grande. O tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, é de alarde tão grande de destruição. O cristão, muitas das vezes, ele vive de uma forma tão errônea, coitado, porque não discerne. Porque está escrito aqui: apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela discerne os pensamentos e intenções do coração, mas o crente não discerne. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, os quais nós realmente precisamos nos cuidar. E digo-lhe que a Bíblia diz: aquele que é do Senhor, maligno não lhe toca. Então, se amanhã eu ou um de vocês tiver com uma enfermidade, seja ela qual for, eu lhe digo que não é porque Satanás pode tocar na sua vida, mas que é permissão de Deus. E esse mesmo Deus, ele pode curar também. E eu fico vendo alguns cristãos hoje, eles estão atrelados ao medo. Eu não sei o que eles fizeram com essa parte da Bíblia aqui, que está falando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não sei o que eles fizeram com aquela passagem onde diz: 1000 vai cair de um lado e 10.000 do outro lado, porém você não vai ser atingido. Eu não sei o que eles fizeram com aquela parte da Bíblia, que nenhuma praga chegará à sua tenda e nenhum mal te sucederá. Eu não sei o que eles fizeram com a Bíblia, quando diz que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Eu não sei o que eles fizeram com essa parte da Bíblia. Então eu só posso pensar uma coisa: eles não conhecem a Bíblia. Eles dizem que são, mas não conhecem a biografia do Criador que esteve entre os homens e deixou ensinamentos e mandamentos. E quando não se tem conhecimento, perece. E a própria Bíblia vai nos dizer que Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí eu vejo então uma manifestação maravilhosa de Cristo Jesus na cruz, dizendo: está consumado. Ou seja, a aliança entre eu ou entre você e Deus está posta. A aliança está posta. Eu estou levando sobre mim, Jesus está falando, eu estou levando sobre mim os seus pecados. E ainda que eles fossem vermelhos como o carmesim, o que diz Isaías lá atrás, eles ficaram brancos como a neve. O próprio Cristo Jesus, ele está dizendo: ainda que os seus pecados fossem vermelhos como escarlata, eu estou levando, porque eles ficaram brancos como a lã. Então eu estou ministrando aqui na tua vida nesse momento, que está repreendido a ação de Satanás, usufruindo da culpa na sua mente e no seu coração, e dizendo para você que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então comece a olhar um pouco mais para Deus, comece a olhar por esse amor que no caso te foi dedicado, comece a dar valor a esse amor que foi, entendeu, colocado para você. É interessante a gente ver que as pessoas,
Elas dizem amar, 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 mas não sabem o que é amor. Amor é doar, amor é suportar. Amor, no caso, é confiabilidade. Amor, é participação. Amor é comunhão, é relacionamento. Não existe amor sem relacionamento, não. Isso é mentira. O que existe sem relacionamento é paixão, que é fogo, se entendeu, no caso ali, de palha. Ou seja, no primeiro momento faz-se muitas loucuras por causa dele, mas daqui a pouco apaga. O amor é algo que sobrevive a todas as intempéries. E o nosso amor por Cristo Jesus, ele deve ser assim. Porque o próprio Cristo, ele vem e nos pergunta, a própria palavra vem e nos pergunta, como é que nós podemos amar a Deus, a quem nós nunca vimos, e falamos que amamos o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, é um tempo em que o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne, e nós temos que receber esse Espírito. O dia de hoje, como é que foi o seu dia de hoje? Você aproveitou o dia de hoje na essência do que foi ele? Eu vi uma postagem interessante hoje que me chamou a atenção. Eu falei até, nossa, com 20 mil reais eu vou fazer uma festa com a minha esposa. O camarada parece que mora em um cômodo, onde no caso tem o fogão dele, tem a geladeira dele e a cama dele. Talvez você tenha me perguntado onde é que está o sofá é a cama. Talvez você me pergunte onde é que está a mesa. A mesa estava no chão, forrada com um lençol, com uma banda de melancia, um leite, alguns pãezinhos, um bolo. E ali tinha, se deu algo maravilhoso. É o que ele podia oferecer, é o que ele podia, no caso, aproveitar. E muitas das vezes nós somos tão costumistas, somos tão humanistas, que damos valor a tanta coisa natural. Se uma pessoa não pode ir no restaurante e gastar, se não der um bocado de dinheiro, ela se sente humilhada, porque ela não pode ir no restaurante, porque não tem dinheiro para ir no restaurante. A glória de Deus não basta para ela. Então essa pessoa não está em Deus, ela está no consumismo, nas coisas que a traça da ferrugem vai comer. Às vezes nós vemos pessoas que passam uma semana comendo, por exemplo, arroz, feijão e ovo. Querido, se você passar comendo só carne, você vai enjoar. Mas arroz, feijão e ovo você não enjoa, não. Tira o ovo e come só arroz, feijão, pronto. E dá glória a Deus. Porque se você for olhar as Escrituras, não tinha os banquetes que se tem hoje, não. Entre a população humilde de Israel, entre o povo humilde de Israel. E eles valorizavam tanto o alimento, que sempre deram graças. E o próprio Jesus nos ensina a dar graças. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lá está escrito lá que você deve agradecer a Deus pelo pão que você come a cada dia. E muitas das vezes, uma pessoa que ela come arroz, feijão e um ovo, ela se sente humilhada porque ela não pode comer carne, porque ela não pode comer peixe, porque ela não pode comer isso, não pode comer aquilo. Oh, queridos, é tão interessante quando a gente vê o rei Davi dizendo: ah, quem me dera beber a água de tal poço. E o rei Davi dizendo: ah, quem me dera beber a água de tal poço. Tem uma situação em que ele está no deserto e ele deseja tomar água de um determinado poço, de um determinado lugar. Ele então, com esse desejo, um dos seus servos, um dos seus 300 chefes de 300, chamado Abissai, ele sai, ele entra dentro do terreno do inimigo, ele tira a água ali e leva para Davi. É uma servidão sem tamanho. Mas também ele era chefe de 300. Ele servia, mas ele também era servido. E tem gente que tem uma dificuldade em servir, com certeza nunca vai ser servido. Nunca vai ser servido.
ou se alguém o servir, nunca vai respeitá-lo e nunca vai fazer nada para ele. É muito interessante quando nós olhamos o que é servir a Cristo Jesus. Servir a Cristo Jesus é fazer a vontade dele. E aí, quando esse servo então Absai e mais 2 pessoas levam água para Davi, ele derrama essa água no chão e consagra ela a Deus, porque ele diz: jamais eu beberia dessa água que poderia custar a vida desses servos. A única forma que ele teve de realmente, no caso, ser maior do que aqueles servos foi não beber aquela água e consagrando a ela ao ser superior que é Deus. Mas quantas são as coisas que as pessoas se sacrificam? Eu vejo pais se sacrificando e filhos ingratos. Eu vejo cônjuges se sacrificando e cônjuges, esposo ou esposa, ingratos. Eu vejo pastores se sacrificando e ovelhas ingratas. Eu vejo governantes sacrificando e povo ingrato. Sempre ficarão, sempre estarão no andar de baixo. Porque só pode chegar no andar de cima quem sabe respeitar e visualizar o Criador. Porque você só pode ser maior se você aprender a ser menor. Eu falo para você nessa noite, eu falo para esse que está em casa e esse que está aqui na igreja: eu sou o menor nesse momento, eu estou servindo você, mas isso me dá a condição então de ser maior. Nós precisamos compreender essas coisas. Então o que é que você tem? Valorize o que você tem. Transforme aquele pouco que você tem no muito. Porque a sua alegria não pode estar em coisas passageiras. Eu fico vendo pessoas que tem tanta gente que ama ela de um lado, mas às vezes uma pessoa atrapalha a vida dela, ela fica olhando só para aquela pessoa. Eu não entendo isso. Essa pessoa, ela gosta de gigantes, ela gosta de coisas ruins, ela nunca olhou para Deus. Ela é religiosa, ela está dentro da igreja, mas não enxerga Deus. Ela está na igreja, mas não aprende os ensinamentos de Deus. Ela está na igreja, mas ela não consome Deus. Você tem que usufruir do que está ao seu redor. Se Deus está ao seu redor, usufrua. Subtrai dele o que for melhor. Subtrair nem sempre é um lado ruim. Subtrair nem sempre é roubo. Você pode subtrair a alegria de alguém. Você pode subtrair o favor de alguém. Depende da interpretação. Mas as pessoas, quando falam em subtrair, logo elas pensam em roubo. Subtrair não é só questão matemática, não. Nós precisamos, no caso, elevar os pensamentos. Porque Deus é tão grande, nós temos às vezes um pensamento tão pequeno. Esse domingo, como é que você aproveitou esse domingo? Você glorificou a Deus por poder se alimentar, seja lá o que você tenha se alimentado. Porque quando também a gente está na prova, a gente tem que estar passando e dando glória a Deus. Se não dá para alimentar, vamos fazer jejum então. Como é que foi esse domingo? Como é que você glorificou a Deus logo quando você se levantou? Porque você quer um domingo próximo. Daqui a 6 dias, daqui a 7 dias, você quer um domingo. Mas como é que você se portou nesse de hoje? Eu posso falar que o meu foi excelente. Eu comecei ele aqui, estou terminando, vou terminar ele, no caso, praticamente aqui. Porque aquela palavra que está na Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu me alegrei com ela. Eu tenho motivo para poder viver Cristo Jesus. Ah, mas você passou o dia inteiro na igreja? Não, é porque minha casa é a extensão da igreja. Então onde eu estou, o Senhor também Ele está. Então você precisa compreender isso, valorizar essas coisas, meus queridos. Muitas das vezes não se alcança muito, porque olha muito para pouco, ou se não, olha muito por pouco.
e não vai enxergar o muito nunca. Eu estou te falando da glória de Deus. Eu estou te falando para você se alegrar com o que você está calçando, para você se alegrar com o que você está comendo, se alegrar com o teto que você está debaixo dele, se alegrar com o que você tem. Porque se você não tiver uma boa visão, você vai perecer. E não vai precisar de você morrer para perecer. Você vai perecer em vida. Porque isso também faz parte do manual que eu estou te falando. Eu estou chamando você para algo novo. Eu estou chamando você, entendeu? No caso, para poder dar importância para aquilo que você tem. Eu estou chamando você para valorizar o que você tem. Porque tem pessoas que têm coisas melhores que você, mas também tem pessoas que têm coisas piores, que muitas das vezes o que não serve para você é o que traz vida para o outro. Mas às vezes o seu egoísmo é tão grande que você não enxerga isso. Não precisa de muito, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus. E Ele diz: buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou ansioso pelo dia de amanhã aqui em Belo Horizonte, porque amanhã o comércio volta a abrir, porque amanhã as lojas começam a funcionar. E eu vi tanto preguiçoso falando fique em casa, mas também eu vi tanto, se entendeu, corajoso falando que queria trabalhar. E amanhã eu sei, tenho certeza, que no Facebook ele vai lá estar falando, ele vai reclamar do ônibus, ele vai reclamar dos lugares que vão estar cheios, ele vai reclamar do serviço dele que está uma bagunça. Ele é murmurador em qualquer tempo, ou ficando em casa ou fora de casa. Ele é murmurador. Enquanto que ele tem um emprego para voltar, e muitos perderam o emprego. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Pessoas que não sabem valorizar o que têm. Tantos perderam o emprego. E tem aqueles que vão, no caso, trabalhar e vão estar reclamando porque vão estar indo trabalhar. Ô meu querido, você não quer ir trabalhar de ônibus? Trabalha o dobro e compra um carro para você. Simples. Trabalha o dobro e compra um carro. Tudo tem solução. Tudo tem solução. E nessa noite eu quero falar com você sobre dois homens. O Senhor mandou falar com você essa introdução para você ativar o sobrenatural, para você ativar o seu sobrenatural. Porque muitas das vezes vive-se de forma natural. O sobrenatural é o que Deus tem para nós. Senão jamais poderíamos ser no caçal da terra. Senão jamais poderíamos ser embaixadores. Jamais poderíamos sermos chamados filhos de Deus. Então entende uma coisa: o sobrenatural. Onde é que você está precisando do sobrenatural? Deus quer trazer isso para você hoje. Agora vai depender da sua interpretação. Porque aqui está dizendo: a palavra é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma. Não é a eloquência do pregador que faz sua vida mudar. Porque se for a eloquência do pregador, então você é uma pessoa, no caso, que vai ficar, se entendeu, igual ali a fumaça. É só na emoção. Não é a eloquência do pregador. Porque o dia que o pregador, no caso, mudar a sua vida, então você não depende de Deus, você depende do pregador. Tem pessoas que buscam cultos, se entendeu, de ensino, cultos avivados, porque ela está sempre vazia. A palavra não é viva e eficaz para ela. Ô queridos, recebe o que Deus te dá. Seja receptor. Essas lâmpadas, elas indiferem do tempo para estar acesas. Basta ter energia. Então o crente, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, indifere quem fala por quem fala e o tom que fala, porque o Espírito Santo de Deus revela ele dentro da palavra.
Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os pensamentos são as suas reflexões, o que você pensa. A intenção do coração é os desejos que está aí dentro. E a palavra, lembre-se que é o próprio Cristo Jesus. Medita comigo sobre algo sobrenatural que está em Salmo 34. Salmos, capítulo de número 34. O Senhor Deus, Ele manda 22 versículos para você nessa noite. Se alinhar a eles ou a um deles e receber da parte dele aquilo que você tem necessidade. Desde que você permita que a palavra ela possa ir no centro do seu âmago. Ela possa ir no centro dos seus pensamentos, das suas reflexões, no centro do seu coração, dos seus desejos. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Amém? Salmo 34, a partir do versículo 1, acompanha aí, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltamos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, e ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua alma, a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e cega. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O justo clama, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva com os contritos do espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Está lembrado aí? Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Queridos, o salmista, ele fala de um período, no caso aqui, que ele estava sofrendo, mas como você vê também, ele faz alusão a uma profecia que sucederia lá na frente, quando Cristo Jesus na cruz estava. E aí ele diz que nenhum dos ossos seria quebrado. Ele não está falando propriamente do que sucederia a Cristo Jesus, no sentido que ele estava sofrendo, mas na oração dele, ele já estava profetizando a salvação de todos os justos.
E hoje, quando eu lhe disse no princípio desse culto que Jesus diz, está consumado, que ele disse assim: receba a cura, receba a libertação, receba a salvação, receba a paz, receba a saúde, receba amor, receba a prosperidade, receba a luz dos seus caminhos. Quando você entende que Jesus disse está consumado, na palavra está consumado, é isso que ele estava querendo dizer. Receba aí todas as bênçãos, porque eu faço novamente uma aliança entre homem e Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos chegar até Deus sem Cristo Jesus. Então entenda que você é portador dessa aliança, que você é portador dessa bênção. E Deus está chamando você para coisa sobrenatural, para você ativar coisas sobrenaturais em você, para você poder demandar, se entender, no caso das coisas ruins, e que te torna uma pessoa comum, que talvez você esteja sendo em determinada coisa ou em determinado lugar. O sacrifício dele na cruz tem que ser valorizado por você. O sacrifício dele na cruz tem que ser, no caso, desejado por você. Mas muitas das vezes você vai deixando de banda, vai deixando de lado, e Satanás vai roubando, e vagarosamente, sem você compreender, sem você ver, ele vai fechando o círculo, não ao seu redor, mas no seu futuro. E quando você vê, você já vai estar preso e não vai conseguir sair mais daquela malha. Porque foi assim que sucedeu com Sansão. Os filisteus, eles viram que Sansão tinha um olhar para uma mulher. Satanás está vendo para que você tem olhar também. E aí, o que acontece? Os filisteus não conseguindo matar Sansão, não conseguindo destruir Sansão, eles então usam Dalila para poder enganar, para poder, no caso ali, se entendeu, trazer Sansão para ela. Ela foi um espírito de engano na vida dele. E tem muita coisa aí que o crente deixa na vida dele, e ele acha que está até muito bom. Mas o que foi que aconteceu? No final ela cortou as tranças dele. Não foi no primeiro encontro, não foi no segundo, não foi no terceiro, mas no sétimo ali, no caso, ele perdeu as tranças. Ele perdeu ali o poder de Deus. É engraçado que ela enganou ele tantas vezes, e ele não saiu de perto dela. Mas ela envolveu ele vagarosamente, paulatinamente, com um sapatinho de cristal. Ela envolveu ele. Assim hoje é na vida de muitos crentes. Por isso o Senhor disse: o amor de muitos se esfriará. Então, para de ficar doido na hora, se entendeu? Eu já fiz isso, faço mais não. Agora você vê o amor das pessoas se esfriando. Se o Espírito Santo não coloca ela no patamar do qual Deus, no caso, falou que ela está, você também não vai colocar. Você vai travar uma batalha desigual. Você vai travar uma batalha injusta. Cada um está na conta de si ao próprio Deus. E aí no dia que ele vier, ele separa joio do trigo, não cabe a nós. Mas aqui, Deus está falando hoje que a espada, que é a palavra, ela alcança a medula. E ela tem condição de discernir mente e coração. Deus está discernindo a sua mente e o seu coração. Deus está discernindo os seus pensamentos. E Deus está discernindo, no caso, os seus desejos. As suas reflexões são os seus pensamentos. E os seus desejos é o que está no seu coração. Aí eu vejo aqui então que Davi louva ao Senhor por um grande livramento. Muitas das vezes você passou por essa leitura aqui, mas não entendeu que ele estava passando por uma dificuldade enorme quando ele faz essa oração, igreja. Ele estava passando por um momento terrível na sua vida quando ele faz essa oração. Ele louva ao Senhor pelo livramento milagroso de um problema. Ele estava no momento, se entendeu, dessa oração aqui, nós vamos ver aqui, que ele estava fugindo de Saul, que tentava matá-lo. Quantas vezes você tem um problema e já não tenta ou já não tentou fugir dele, não comentar sobre ele, não falar dele,
não resolver ele. Muitas das vezes você tem um problema, e aí alguém vai falar com você, você logo dá um jeito de sair e não comenta aquilo, não resolve aquilo, se acovarda naquilo. Só que o problema fica lá pendente. Quantas vezes você tem um problema e deixa ele achando que ele vai passar? Problema nenhum passa, não. Problema é resolvido. Problema nenhum passa, ele é resolvido. E aqui a gente vê que Saul, ele perseguia Davi. Davi então escreve e fala, né? Só que não foi só Saul, não. Davi estava prestes a ser morto também pelo rei Aques. Então, olha para você ver. Ele estava num determinado lugar, fugiu para outro lugar. Chegando lá, eles olharam para ele e falaram assim: esse aí não é Davi que se cantava para ele? Porque antigamente os heróis fazia-se música ao respeito deles, fazia-se teatro ao respeito deles. E aí aqueles homens, por acaso esse aí não é Davi, aquele que dizia, que cantavam para ele que Saul matou milhares, mas ele matou 10 milhares? Aliás, um dos motivos de Saul persegui-lo foi a inveja, porque Deus havia escolhido então Davi para ser rei, e chegou ao conhecimento de Saul, e Saul queria matá-lo. Primeiro porque Deus já tinha desagradado dele como rei, e segundo porque ele tinha inveja de Davi. A escrita desse salmo se dá em um momento terrível para Davi. E hoje a gente vê que existem muitas coisas terríveis na vida das pessoas, mas elas não avaliam, elas se acostumam a viver com aquilo ali. Tem crente que ele acha mais bonito ele mostrar um montão de remédio e falar que está doente, do que no caso falar assim: eu estive doente e Jesus me curou. Tem gente que ele caminha com a desgraça, ele caminha com a dor, ele é escravo, ele acha que nasceu para sofrer. Tem gente que é pessimista, é desconstrutor. Então preste atenção. Aqui nós vemos Davi numa situação terrível. E aí esse poema, esse salmo acróstico, aí o que acontece? A gente vê que ele ora, e a oração dele é tão poderosa que ele fala até na oração dele do futuro, que vem suceder a Cristo Jesus. Isso é estar com Deus, isso é ativar o sobrenatural. Deus está falando nessa noite com você, que se você aprende a louvar, se você aprende a glorificar, a hora que você orar, Ele vai te responder. Porque está escrito que ninguém que vai até Ele lança fora. Porque está escrito que tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então muitas das vezes você não está recebendo, é porque não é a hora, ou porque você não está dentro do centro, porque você não está na medula. Então você tem que parar e avaliar a situação. Davi se encontra perseguido pelo rei Saul.